Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Cartões Cripto e no vídeo de hoje a gente vai falar de mais uma forma para você obter rendimentos através das suas criptomoedas dentro do aplicativo da Crypto.com. Essa modalidade no aplicativo é conhecida como Crypto Earn, mas também fora aí em outros aplicativos e no mundo cripto a gente conhece como staking de criptomoedas. No vídeo de hoje a gente vai mostrar quais opções que a gente tem na Crypto.com, quais os rendimentos que a Crypto.com paga para nós, dependendo do criptoativo e também da categoria de cartão que a gente tem, e também os termos e condições. A gente vai dar uma olhada aí a fundo nas letras miúdas dessa oferta para a gente entender se vale a pena ou não, e ao final do vídeo a gente sempre deixa aquela super dica para você economizar a grana e ver aí o que se adapta melhor aos seus planos, beleza? Mas vamos direto ao assunto então. A gente está aqui na tela do meu aplicativo. Lá embaixo a gente tem a aba Início, Contas, Acompanhar e Cartão. Dessa vez a gente vai clicar em Contas. Ele já vai abrir essa tela aqui. Eu tenho aqui várias abas, né? A carteira cripto, que seria os meus criptoativos. Eu tenho aqui a Exchange, o Crypto Earn, o Crypto Credit e o Supercharger. Além da carteira Fiat, que seria o nosso saldo em reais dentro do aplicativo. Hoje a gente vai falar sobre o Crypto Earn, que seria aí essa modalidade de staking da Crypto.com. Então vamos clicar aqui, Crypto Earn. Ele já traz uma mensagem para a gente que resume um pouco o que seria. Ganhe até 12,5% ao ano nos seus criptoativos. Aí ele traz duas informações. Os ganhos serão creditados na sua carteira a cada 7 dias e os ganhos serão pagos na mesma moeda do seu depósito. Então, se você depositar em CRO, você vai receber os rendimentos dessa renda passiva em CRO. Se você colocar Bitcoin, vai receber em Bitcoin e assim por diante. A gente já vai ver aqui quais são os criptoativos que a Crypto.com oferece para a gente poder estar ganhando essa renda passiva. Logo abaixo aqui, a gente tem que selecionar se a gente tem o cartão Jade, Indigo ou superior, ou se a gente tem o Ruby ou inferior, tá? Então, se você está começando agora, você tem lá o seu cartão Midnight Blue, você vem e seleciona o Ruby ou inferior, tá? Ou se a gente já está com o cartão Ruby, que é como é o nosso caso aqui também, a gente vai selecionar o Ruby ou inferior. Aqui a gente começa a ver um pouquinho abaixo, então selecionamos aqui Ruby ou inferior. A gente tem a opção flexível, eu vou clicar aqui em cima de flexível. Ele traz outras opções para a gente. Então ele traz um termo de 1 mês e de 3 meses, tá? Aqui a gente escolhe. Pode ver que no flexível, por exemplo, a Crypto.com aqui, que seria o CRO, dá um rendimento só de 2% ao ano, tá? A de 1 mês já vai para 4% e a de 3 meses já vai para 6% ao ano. Tá? O que seria esse termo flexível, 1 mês e 3 meses? Se eu colocar no flexível, o que seria? Ele me dá menos rendimento porque eu posso retirar a qualquer momento. Então assim, surgiu um novo investimento, eu consegui o valor que eu queria para pedir um cartão da categoria superior, ou eu preciso sacar, vender as criptos e pagar uma certa outra conta que eu tenho, ou esse dinheiro eu não preciso deixar mais ele ali porque eu tenho outro objetivo. No flexível, eu consigo retirar, ganho os lucros que estiverem ali calculados proporcionais ao tempo que eu deixei, e aí eu já consigo sacar, por isso que eles pagam só 2%. Agora, se eu colocar o de 3 meses, olha só como sobe para 6% de rendimento ao ano o CRO, tá? Então, assim, eu tenho que deixar 3 meses lá, e esses 3 meses essa quantia fica congelada, então eu não consigo estar retirando essa quantia desse investimento. Então seria a primeira dica que a gente deixa para você pensar bem se você tem a possibilidade de deixar esse dinheiro lá e se esse dinheiro não vai fazer falta, entre aspas assim, para qualquer outra conta, outro planejamento financeiro seu. Então pense bem a respeito disso. Vamos dar uma olhadinha no termo de 3 meses então? Por exemplo, se eu quiser investir as minhas Crypto.com coins, que seria o CRO, eu vou ter 6% de rendimento ao ano. A gente começa a ver aqui, por exemplo, o Tether já nos dá um rendimento de 10% ao ano. A gente desce um pouquinho mais, o SD Coin também 10% ao ano, tá? Polkadot também está dando 10% ao ano. Então são rendimentos bem atrativos aí. A gente tem outras moedas aqui que também estão dando 10%. Aí você dá uma olhada, a gente tem toda a lista aqui completa. Você dá uma olhada aí se você tem alguma delas e se você se interessa em fazer o staking dessa moeda, tá? Vamos voltar aqui, só por curiosidade, para a gente ver quanto que seriam os rendimentos de Jade, Indigo ou superior. Então a gente vem aqui,
coloca 3 meses também só para a gente ver. Então a primeira coisa que a gente já pode perceber é que, independente de você ter um cartão Ruby ou inferior ou Jade ou superior, o rendimento da CRO é 6%. Então isso que é bacana. Se você, assim como a gente aqui do canal, tem o Visa Ruby, isso não vai diferenciar o seu rendimento em CRO. Além disso, ele aumenta alguns outros. Você pode ver aqui, por exemplo, Ethereum. No Ruby ou inferior, ele paga 5,5 no termo ali de 3 meses. Se eu botar Jade ou Indigo, ele já sobe para 6,5. Então tem um leve ganho aí, digamos assim, por ter uma categoria mais acima de cartão. Mas vamos voltar para Ruby, que a maioria dos nossos inscritos tem, ou Midnight, né, também enquadra nessa aqui, para a gente ter uma ideia. Então aqui eu tenho a lista de todas as moedas que eu tenho a opção de fazer o staking. E o que eu preciso fazer? Eu preciso ter essa moeda. Então muita gente tem perguntado, como que eu faço o staking? Por exemplo, vamos voltar aqui. Um exemplo, eu quero fazer um staking de Polkadot, porque ela está pagando 10%, como a gente pode ver aqui, embaixo de terra tem Polkadot. Pô, bacana, 10%, gostei. O que eu preciso fazer primeiro? Eu preciso comprar Polkadot para ter essa quantia para deixar em staking, certo? E quanto mais quantidade de Polkadot eu tiver para staking, mais rendimentos eu vou ter, porque é proporcional à quantidade que eu tenho. Então ela vai me dar 10% ao ano. Aí se você chegou agora aqui no canal, quer saber como que você compra criptoativos, a gente vai deixar um vídeo aqui em cima. Esse vídeo mostra certinho como você vai estar comprando o seu criptoativo. Também, antes de comprar o criptoativo, você tem que depositar, né, reais na sua conta da Crypto.com. A gente tem um outro vídeo aqui, que é o vídeo mais acessado do nosso canal, que é um tutorial bem rápido, um vídeo aí de menos de 5 minutos, que ensina como você vai estar depositando, como você vai estar sacando também quando você precisar ou quiser sacar os seus lucros. Vamos deixar aqui no card aqui em cima também, só para facilitar. Beleza? Mas vamos lá, eu quero fazer o staking de Polkadot. Vai me dar 10% ao ano, eu gostei do rendimento. Aí o que eu preciso saber? Eu vou descer mais um pouco a tela aqui, tá? Informações detalhadas. Quais são os benefícios? Os ganhos serão pagos a cada 7 dias. Então eles vão fazer uma proporcionalidade, mesmo que eu esteja lá nos 3 meses de rendimento, a cada 7 dias eles vão me passando esses lucros, tá? Porém, se eu tiver no termo lá na oferta de 3 meses, só lembrando, eu só consigo retirar o meu valor investido ao final dos 3 meses. Então pensa bem nisso aí, se vale a pena para você deixar o valor lá congelado. Agora, se você tem esse valor, não vai fazer falta para você e elas estão paradas na sua conta ali, com certeza é uma maneira bem bacana de você estar fazendo elas renderem, aumentando esse bolo aí para um dia chegar num objetivo sonhado, tá bom? Aí quais são os requisitos? Aqui chega alguns pontos importantes. Por exemplo, aqui são os mínimos aceitáveis. Então, se eu tiver menos que 500 CROs, por exemplo, eu não consigo fazer o staking. Eles têm um valor mínimo. Então, eu não consigo colocar, por exemplo, 50 CROs, 100 CROs. O mínimo é 500 CROs, tá? Isso aqui é para o depósito flexível. Então, a gente consegue ver, ó, ele traz a quantidade de tudo, de todas aqui. Por exemplo, a Polkadot que eu falei, a DOT aqui, ó, ele traz 10,00. Então eu tenho que ter 10 Polkadots para conseguir fazer o staking dela, que me dá 10% ao ano, tá? Aqui você pode ver o mínimo, por exemplo, de Shiba, tá? O mínimo de uma série de outras moedas que são aceitas aí na oferta da CryptoEarn. Aqui descendo mais um pouco, a gente também tem o depósito mínimo do prazo flexível, tá? O que a gente já estava vendo. Aí ele traz o depósito total. O depósito máximo que eu posso colocar no CryptoEarn são $500 mil. Então eles vão fazer uma proporcionalidade de quanto que você está querendo colocar e não pode passar aí de $500 mil, tá? Fica esse limite também. E daí ele fala aqui, ó, este produto é regido pelos termos e condições do CryptoEarn. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Além disso ele fala, ganhos são calculados com base em juros simples e não em juros compostos. Isso é interessante. Por exemplo, vamos lá, eu coloquei 500 CROs para render. Esses 500 CROs vão me dar uma rentabilidade X, tá? Eles vão render sempre em cima dos 500 CROs.
e não aquele efeito bola de neve. Por exemplo, eu coloquei 500 CROs, aí no primeiro mês esses 500 já viraram, vamos supor assim, um exemplo fictício, viraram 510. No próximo mês, ele não vai render essa porcentagem em cima dos 510, como seria os juros compostos. Ele vai render sempre em cima do valor inicial que eu deixei no staking lá, dependendo do termo. Beleza? Então fica aí mais uma outra dica, se você colocar no flexível, por exemplo, ao você ver aí a sua quantidade de capital aumentando, tira essa quantidade de capital e depois abre um novo termo de staking, quem sabe até com uma taxa melhor, e aí já aumentando o seu capital para efeitos desse juro simples, tá bom? Então se você optar por um depósito flexível na CryptoEarn, seria mais uma dica bacana para você estar fazendo. Mas agora vamos aqui para os termos e condições, que muita gente acaba pulando essa parte, só para a gente entender o que seria basicamente, tá? Ele traz aqui os termos e condições em inglês. Eu vou baixar a tela aqui bem devagar, se você quiser pausar esse vídeo, se você quiser dar uma olhada aqui em algum termo que te chamar mais atenção, tá? Mas ele traz aqui termos gerais. Aí no ponto 2 ele fala que quem que é elegível para o CryptoEarn, né? Ele fala assim que tem que ser um usuário do aplicativo, e já tem que ter aceitado os termos e condições, que a gente vai ver ali como que a gente aceita, tá? Fala que ter no mínimo 18 anos de idade ou a maior idade, né? Com relação a isso, a gente teve até uma inscrita aqui no canal que tinha 16 anos e perguntou a respeito disso. Para o CryptoEarn, você vai ter que estar aguardando ainda os 18 anos para estar começando a fazer, tá? Ele fala aqui também, não pode ser um residente da China, Hong Kong, Malta, Suíça ou do estado de Nova York, porque alguns países e estados aí já começam a ter restrições com relação às criptos. A gente sabe aí que tem muita gente querendo impedir, mas temos certeza que não será suficiente, né? As criptos já têm dominado o mundo e já vão cada dia mais se tornando aí um meio oficial de pagamento e de investimento também, tá? Aí ele fala aqui também, não pode ser objeto de sanções impostas pelo governo, não pode ser uma pessoa aí com algum tipo de ação. E também fala aqui, ó, ler, entender e aceitar os termos aqui de privacidade e de cookies aqui do site, do aplicativo, que é o que você entra, ele já pede para você aceitar os cookies lá e aceitar os termos, tá? Aí ele traz para a gente aqui os planos que eles têm, né, no CryptoEarn. Então a gente vai ter aqui um geral. Ele fala aqui que os usuários podem adquirir recompensas, suportando uma quantidade mínima aí por um período de tempo fixado ou flexível, tá? Ele fala que tem esses dois tipos de planos. Aí ele vai falar aqui no 3.2 sobre os planos fixos, tá? Então ele fala aqui da quantidade mínima. Ele fala que os planos fixos podem ter duração de 1 ou de 3 meses, que é aquele que a gente já viu ali, já mostrei para você como que você seleciona. Ele fala aqui um pouco sobre a recompensa. Aí ele fala aqui, ó, no 3.2.4, nesse withdrawal aqui, que seria o saque, né? Ele fala assim, ó, você não é autorizado a fechar e sacar os seus criptoativos antes do tempo de expiração, nesse caso dos eventos de staking fixos, né? Então, se você pegar, por exemplo, de 1 mês ou de 3 meses, você vai ter que esperar esse prazo acabar para fazer aí o saque do valor que você colocou lá, tá bom? Aí aqui ele fala no 3.3, ele fala dos planos flexíveis, tá? Então seria um plano que você pode sacar a qualquer momento. Aí ele já fala aqui no withdrawal ali, que ele fala, você pode sacar no plano flexível a qualquer momento, fazendo uma transferência da aba CryptoEarn para sua carteira de criptos, por exemplo, de volta, tá? Então, a qualquer momento no plano flexível, você pode tirar e transferir de volta os seus ativos que estão ali em staking de volta para a sua aba da carteira digital, Crypto.com Wallet, tá? Ou ali no aplicativo mesmo. Aqui ele traz os direitos da Crypto.com, que eles têm o direito de recusar a sua proposta, né, de oferecer. Então, a qualquer momento, eles podem alterar as taxas também. Lembrando que você pegou uma taxa de staking, começou a fazer, aquela taxa está fixada, ela não altera, tá? Mas essa taxa ela pode alterar. Então, quando esse seu termo de 3 meses acabar e você quiser começar um outro, pode ser que aquela taxa de rendimento esteja maior ou esteja menor. Você vai ter que aceitar novamente os termos e aí fazer novamente aí, alocar os seus
os seus criptoativos num novo termo ali de staking, tá? Além disso, eles traz aqui algumas informações de políticas, ele fala aqui sobre punições, tá? Aí ele fala, inclusive aqui essa parte do 6.3, ele fala sobre os impostos, né? Muita gente tem perguntado. Ele fala aqui que provavelmente cada país, cada jurisdição possui as suas, ou pode ter as suas políticas de impostos com relação às criptomoedas, que não cabe a Crypto.com fazer essa taxação. Então, ou seja, até para você que investe em criptoativos, na sua declaração de imposto de renda, tem a aba que você coloca lá o quanto você tem de criptoativos, quanto de rendimento você recebeu ao longo do ano. Inclusive, esse será tema aqui de um tutorial completo do canal. Então, se você tem alguma dúvida com relação a isso, fica tranquilo, já se inscreve no canal, porque a gente pretende aí, mais próximo das datas, quando começar as declarações de imposto de renda, a gente mostrar certinho como que você declara tanto as suas criptos quanto os seus rendimentos no staking, enfim. A ideia aqui é facilitar para todos os nossos inscritos e a gente sempre ir crescendo junto, beleza? Aqui ele vai trazendo mais alguns outros termos, tá? Aqui eu estou resumindo, mas se você tiver curiosidade de fazer o staking, é legal você dar uma olhada aqui. Ele fala dos usuários no Canadá, usuários nos Estados Unidos, ele traz algumas regras um pouquinho diferentes, tá? Aqui ele traz sobre os termos legais, sobre a segurança cibernética, sobre os recursos, e ele fala aqui no final, que você é responsável por determinar quanto e por quanto tempo você quer colocar os seus criptoativos, sendo as suas atitudes, você é responsável por todas as atitudes que você tomar, digamos assim, dentro dos investimentos, tá? Eles tiram a responsabilidade deles, até porque isso é uma coisa que todas as corretoras fazem, elas sempre deixam claro que cabe ao usuário aí tomar as melhores decisões e que nem ela, muito menos a gente aqui do canal, que também não tem qualquer vínculo com a Crypto.com, nunca vai dizer para você o que fazer ou quanto colocar. Cabe a você estar tomando sempre a sua decisão baseado aí no seu planejamento orçamentário financeiro e tomando aí as melhores atitudes e decisões nesse ramo dos investimentos, tá bom? Então vamos lá, a gente voltou aqui só para você ter uma ideia. Se você tiver mais curiosidade em saber como encontrar esses termos e condições, tá aqui logo abaixo do depósito máximo. Mas vamos voltar aqui. Então a gente já colocou que a gente tem o Ruby ou inferior, está selecionado aqui. Já colocamos, por exemplo, 3 meses, que é o que eu selecionei aqui. A gente se interessou, por exemplo, por Polkadot. Aí eu clico aonde? Beleza, comece a ganhar agora, aqui embaixo. Eu vou clicar, eu clico nessa opção. Aí eu venho aqui, ele vai me trazer novamente a lista de moedas que eu quero fazer o staking, que eu posso fazer o staking. Então eu clico aqui em Polkadot. Aí ele vai trazer para mim, qual que é o prazo que eu quero selecionar, o flexível. Aí ele já vai dizer para mim o que significa. Os ativos podem ser retirados a qualquer momento e ganharão 6% ao ano durante o período. Então, beleza, eu quero 6% ao ano porque eu quero retirar a qualquer hora. Eu vou vir aqui e vou selecionar aqui. Agora, o termo de um mês, né, a aplicação de um mês. Os ativos serão mantidos por um mês e receberão 8% ao ano. Então, eles fazem uma proporcionalidade aí de 8%, divide por 12, você vai saber quanto você vai ganhar em um mês, tá? E no 3 meses, que é o que a gente se interessou lá, os ativos serão mantidos por 3 meses e receberão 10% ao ano, tá? Então, eu vou clicar aqui. Aí a gente vê lá nos termos e condições que um dos termos lá eles falam, né, que eu tenho que aceitar, que eu tenho que entender os termos, que eu tenho que estar ciente de tudo que eu vou fazer. Então, eu aceito os termos, entendo que o meu uso é regido pelos termos e condições do CryptoEarn, que a gente já leu, beleza, tá show. Aqui no segundo, entendo e aceito que não poderei retirar o capital durante o prazo fixo acordado. Então aqui tem muita gente que depois pode achar ruim. Pô, tô tentando tirar, não consigo. Aqui você não vai conseguir. Se você colocou um termo de 1 mês ou de 3 meses, seu dinheiro vai ficar congelado lá e não tem como você solicitar a retirada, porque esse dinheiro vai estar envolvido aí em investimentos da própria corretora, tá? E aqui no último, entendo que os criptoativos não têm curso legal, não são garantidos por nenhum governo e não são assegurados pelo FDIC ou CPC. Tá, isso aqui seria o que a gente já conhece, que os criptoativos não são
dominados ou gerenciados por nenhum governo. Então eles não vão ter uma garantia, por exemplo, o Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC, que muita gente conhece aí nos investimentos de renda fixa brasileiro. Enfim, eu tenho que clicar aqui também dizendo que eu entendo dos riscos. Tá? Então, quanto maior o rendimento, maior o risco. A gente sabe aí que os criptoativos é um assunto novo, né? Então ainda países não têm regulação, muitos países agora estão votando leis, votando taxas, votando limites, então a gente sabe que está sujeito aí a futuramente, por exemplo, o Brasil ter uma lei que diminua a possibilidade da gente estar se expondo a criptoativos, ou uma lei que facilite, uma lei que incentive, a gente sabe de tudo isso, tá? Então você vai clicar aqui em continue, e aí você vai colocar a quantidade, aqui clica onde está escrito 10, você vai colocar a quantidade de Polkadot que você quer colocar em staking. Vamos supor que eu tenho 1000 Polkadots, eu quero colocar 500 só em staking e as outras 500 eu quero deixar livre na minha conta. Beleza, eu coloco 500 aqui. Aqui, se eu tivesse esse saldo, já ia aparecer aqui onde está escrito saldo insuficiente, já ia aparecer colocar em staking, eu ia clicar aqui, coloco minha senha e aí essas 500 Polkadots aqui já iam aparecer na aba Crypto Earn, tá? Então seria basicamente isso. É dessa maneira que você vai estar colocando as suas moedas para renderem. Se você tem CRO, por exemplo, você clica em Comece a Ganhar, você vai clicar em CRO, vai escolher o seu plano e vai continuar. Lembrando que o mínimo de CRO que eu preciso ter para colocar são 500 CROs, tá? Qualquer dúvida você pode dar uma olhada aqui. E para finalizar, a gente vai dar a super dica aí que ficou para o final do nosso vídeo. Se você possui CROs, mas não tem aí o mínimo de 500 CROs para colocar no Crypto Earn, uma opção muito bacana que também para você começar a rentabilizar, né, aumentar o seu capital na própria Crypto.com é o Supercharge. Onde que a gente acha? Então eu estou aqui no início, voltei, né? A gente tem aqui embaixo o Supercharge logo abaixo de missões. Você clicando aqui em Supercharge, você vai ter uma oferta vigente, tá? Então agora, no caso, a oferta que está tendo é a oferta de Luna. Só que o bacana sobre o Supercharger é que o mínimo de CROs que eu posso colocar nessa oferta aqui são 100 CROs. Então, por exemplo, eu não tenho 500 CROs, que é o mínimo para eu colocar de staking ali no Crypto Earn, mas eu já tenho 100 CROs. Ou falta pouco, eu consigo comprar mais um pouquinho que falta, eu vou colocar esses 100 CROs aqui no Supercharger. Por quê? Olha só o ganho estimado deles aqui, está estimado em 35,60% ao ano. Então é um rendimento bem elevado, bem acima até do Crypto Earn. Só que ele tem algumas limitações, algumas diferenças. Aqui eu vou colocar só CRO, então eu não preciso ter outra moeda, eu coloco só CROs e eu vou receber as recompensas nessa moeda que está na oferta aqui. Então eu vou receber sempre em Luna. Depois que eu receber essas recompensas, aí eu posso vender essas moedas, fazer o que eu quiser, tá? Mas seria mais uma maneira de você estar rentabilizando o seu capital. E a gente tem um tutorial completo, a gente tem uma playlist que fala sobre o Supercharger, como que você coloca o seu dinheiro lá, como que você bota para render, como participar desse período aqui, ó, dessa contagem regressiva. Tem o período de carregamento, depois tem o período de recompensas, tem uma data ali que você não pode perder. Se você perder aquela data, você já diminui muito as suas recompensas. A gente fala sobre tudo isso nessa nossa playlist. Eu vou deixar aqui o card no final desse vídeo. Então, se você gosta de rentabilizar as suas criptomoedas, quer estar vendo mais essa maneira aí de você colocar os seus CROs para render, já dá uma olhada nesse vídeo que vai aparecer aqui e já aprende tudo lá e já coloca para render a partir de hoje mesmo, tá bom? Desde já a gente gostaria de agradecer a todo o apoio de vocês. Se vocês têm gostado do nosso conteúdo, não deixa de comentar, não deixa de darem sugestões. A gente tá muito feliz aí com o retorno de todos vocês. A nossa ideia é continuar postando vídeos simples e resumidos e objetivos, mas também com conteúdos relevantes e importantes, né, que a gente acha relevante para que a gente possa estar sempre crescendo e rentabilizando aí os nossos ativos, tá bom? Um forte abraço, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.